Após a publicação da referida instrução normativa, a insegurança havia passado, pois lá está previsto em seu artigo 171, inciso 2, que o contribuinte deve manter o ICMS na base dos créditos de entrada, o que trouxe uma pacificação definitiva sobre o assunto, pois agora não se trata mais de interpretação, mas sim de previsão expressa em ato normativo de natureza regulamentar. Porém, a alegria durou apenas alguns dias, pois na semana passada, quinta-feira, foi publicado no Diário Oficial medida provisória, dizendo exatamente o oposto que foi previsto na instrução normativa. Vale dizer que o contribuinte deve excluir o ICMS da base dos créditos nas entradas, bem como na saída. Porém, dessa vez, reconhece o aumento da carga tributária e posterga seus efeitos, respeitando a anterioridade nonagesimal. Assim, dando tempo aos contribuintes para se planejarem e se adequarem à nova sistemática. Certo é que, se houve necessidade de edição de uma medida provisória que necessita ser convertida em lei para tornar definitiva, significa dizer que antes da produção dos efeitos jurídicos desse instrumento normativo, é correto manter o ICMS na base de cálculo dos créditos de entrada, pois se assim não fosse, não necessitaria de uma lei nova para prever isso, apontando que a interpretação no sentido da manutenção do ICMS na entrada está correta, especialmente para a elaboração dos cálculos dos inúmeros pedidos de recuperação de indébito e de compensações que tramitam pelo país. Certo é que, se houve necessidade da edição de uma medida provisória que necessita ser convertida em lei para se tornar definitiva, significa dizer que antes da produção dos efeitos jurídicos desse instrumento normativo, é correto manter o ICMS na base de cálculo dos créditos de entrada, pois se assim não fosse, não seria necessária a edição de uma nova lei para prever isso, apontando que a interpretação no sentido da manutenção do ICMS na entrada está correta, especialmente para a elaboração dos cálculos dos inúmeros pedidos de repetição de indébito e de compensação espalhados por todo o país, trazendo um certo alívio para aqueles que vêm recuperando seus indébitos. Como dito anteriormente, esse tema será analisado sob o prisma do julgamento recente, onde o Supremo Tribunal Federal julgou e definiu alguns parâmetros que a não cumulatividade do PIS e COFINS devem respeitar, deixando claro que trata-se de não cumulatividade diversa do ICMS e do IPI, tendo características próprias. O que nos interessa nessa análise técnica e crítica dessa inovação legislativa é se excluir o ICMS da base de cálculo dos créditos da entrada respeita a Constituição e a não cumulatividade específica do PIS e da COFINS. Vale dizer, se essa inovação é constitucional. A análise será abordada em aprofundamento ao conceito de custo de aquisição, que deve ser respeitado nesse sistema de não cumulatividade. Por fim, todo esse vai e vem legislativo traz um enorme custo oculto para os contribuintes, onde as obrigações acessórias são geradas em um ambiente eletrônico, o sistema SPED. Com isso, os contribuintes acabam tendo que investir em customizações de seus sistemas para atualizar diante das mudanças legislativas, e o vai e vem da legislação só onera tudo isso, aumentando a litigiosidade e o chamado custo Brasil. Será que veremos mais um mandato se transcorrer com a promessa da tão esperada reforma tributária? Se transformar o aumento da carga tributária, lembrando que essa promessa vem sendo feita desde a primeira gestão democrática. Haja esperança.
segurança. Por outro lado, nós da FH Souza, sensíveis a toda essa complexidade, desenvolvemos ferramentas próprias para o ambiente SPED, para trazer assertividade em nossas análises e prestação de serviços. A OnTax, como nosso propósito é trabalhar junto com nossos clientes, estamos disponibilizando alguns módulos para facilitar essa gestão fiscal do dia a dia das empresas. Siga nossas mídias sociais e conheça essa ferramenta que vai facilitar o seu dia a dia.